Oi, mulherada! Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam orando e eu espero que vocês estejam acompanhando os nossos estudos. Não me abandonem, viu? A gente tem um caminhozinho ainda pela frente, mas eu não sei se tem sido assim para você, mas como tem me abençoado esse estudo. Mudou já muita coisa sobre a minha perspectiva sobre o ser Deus. Me ajudou muito a entender que eu não tô tão próxima de Deus quanto eu gostaria. Eu preciso me aprofundar um pouquinho mais nisso. E você? Como é que tem se sentido nesse processo? Eu espero que esteja causando um rebuliço aí na sua alma e fazendo a gente se aquietar para buscar mais o nosso Deus. A gente tem trabalhado sobre os atributos de Deus, nós já vimos os atributos incomunicáveis, agora a gente está caminhando sobre os atributos comunicáveis de Deus. E até aqui a gente já falou sobre a espiritualidade, sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, a veracidade de Deus. E na última semana nós falamos sobre o quê? Sobre a bondade de Deus. E o que significa a bondade de Deus? Que Deus é o único que é bom de fato e que a bondade de Deus, inclusive, é o parâmetro para a gente do que é bom. Então, quem vai nos dizer o que é bom para a nossa vida familiar, para a nossa vida como sociedade, é Deus, e não qualquer outra fonte que a gente possa ter. E hoje nós vamos falar sobre o atributo amor. Nós vamos falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é tão falado, não é verdade? É muito falado, mas é pouco compreendido muitas vezes, até por nós cristãos que somos tão alvo desse amor. O amor como um atributo de Deus é interpretado como uma doação de si mesmo em benefício dos outros. E isso pode parecer meio normal quando a gente pensa numa visão humana, né? Sim, quando a gente ama, a gente se doa. Mas pense isso no ser Deus. Porque, minhas irmãs, Deus não precisa de nós. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Então, quando a gente pensa que esse ser que não precisa de nada nem de ninguém, que é santo, que é soberano, resolve se doar por nós, isso muda muito a nossa perspectiva sobre o amor. E é um pouco do que Jesus fala para nós lá no famoso versículo de João 3,16, lembra? Se você está há bastante tempo na igreja, você deve ter decorado esse versículo, que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o que aconteceu porque Deus amou o mundo de tal maneira? Que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo define bastante para a gente essa doação de Deus. Deus nos amou. E por conta disso, ele entregou Jesus numa cruz para que a gente pudesse ter a oportunidade de ter vida eterna. Talvez, como eu falei, esse atributo seja mais conhecido e mais falado. O amor é algo que, para nós seres humanos, é muito almejado, né? Isso é muito visível. O nosso mundo clama por amor. A gente paga preços altíssimos dizendo que está em busca do amor. E talvez por isso a gente goste tanto de achar que Deus pode ser definido apenas como o amor. Quando a gente olha para a Bíblia, em especial lá no livro da carta de João, na primeira carta de João, e eu te aconselho que depois você leia toda a carta, ela fala muito sobre essa visão do amor, o que é o amor de Deus e como ele precisa ser refletido em nós. Mas no capítulo 4, no versículo 16 dessa carta, ele fala uma série de coisas e ele lá pelas tantas, fala assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E daí, baseado numa parte desse versículo, a parte menorzinha desse versículo, muitas pessoas se apegam na definição de que Deus é apenas amor. E se torna, assim, a única coisa que nós temos a dizer, muitas vezes, sobre Deus. Aí você vai me perguntar, Mirelle, tá errado dizer que Deus é amor? De maneira alguma, minha irmã. Falar que Deus é amor não é um problema. Mas lembra que lá no início do nosso estudo, nós falamos bastante sobre o perigo de isolar um dos atributos e dizer que ele é mais importante do que os outros? Pois é isso que a gente não pode fazer. A gente não pode definir Deus por algo que nos agrada mais ou menos. Não, o amor de Deus está juntamente do mesmo valor que todos os outros atributos de Deus e é por isso que Deus é quem Ele é. Mas isso é outra história. Para além disso, a pergunta que fica aqui é, o que significa dizer que Deus é amor? Ou até, o que é amor? Quando nós pensamos em amor, o que vem à nossa mente? Se alguém perguntar para você assim, o que é amor? O que você responderia logo de cara? A primeira coisa que viria na sua mente. O correto para a gente que é cristão seria dizer que para a gente amor é Deus. Porque Deus é o maior sentido de amor que nós conhecemos. Dizer que Deus é amor é dizer que Deus é o único que ama perfeitamente. Deus é o nosso padrão de amor.
Assim como ele é nosso padrão de santidade, nosso padrão de bondade, Deus é o nosso padrão de amor. E olha como isso muda a visão geral que a maioria das pessoas tem sobre o amor. Porque dizer que Deus é amor é reconhecer que nós, minhas irmãs, amamos muito mal. Que nós não sabemos amar corretamente. Então, Deus é amor não porque ele se encaixa na nossa definição ou na nossa concepção de amor, mas porque sabemos que não podemos amar, inclusive, se ele, que é a fonte do amor, não nos capacitar para isso. Então, se a gente estiver longe da fonte de amor, a gente não está amando corretamente, né? Faz sentido? O amor no Senhor Deus está sendo expresso para a gente em várias partes da Bíblia. Mas para além disso, nós podemos ver o amor sendo demonstrado na criação. A criação de Deus fala do amor de Deus por nós. A lei que foi dada ao povo de Israel expressa o amor de Deus. E quando a gente olha para a salvação em Jesus Cristo, a gente poderia dizer que é o amor de Deus sendo escancarado para nós. Não existe uma prova de amor maior. Se a gente precisa entender o que é o amor, a gente precisa olhar para aquilo que foi feito por nós na cruz. Isso redime muita da nossa visão errônea de amor. Então, qualquer noção que vá contra a revelação de Deus, seja nas Escrituras, seja na vida e obra de Jesus, é uma noção que, para nós que somos cristãos, é uma noção errada, equivocada de amor. E é por isso que esse amor é comunicado para nós, porque nós somos alvo desse amor, esse amor nos atinge, esse atributo nos atinge. O amor de Deus é comunicado a nós, e nesse amor sempre está incluso a ideia de redenção. E isso é importante, minhas irmãs, que a gente não separe as duas coisas. Deus nos ama mesmo nós sendo pecadores, não é verdade? É isso que a gente acredita. E como parte do seu amor, ele nos oferece redenção. A possibilidade de salvação só existe, minhas irmãs, porque Deus nos ama. Amor e redenção andam juntos, são duas coisas que a gente não pode separar. Deus se doa a nós, não para que a gente possa fazer o que a gente quer, da nossa maneira, não. Mas para que a gente seja salvo. Isso tem um grande peso. Veja como isso muda muito a nossa visão do que é o amor. Lá em João ainda, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 19, João nos dá mais uma informação bem importante sobre o amor. Ele fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse atributo nos é comunicado porque nós somos alvo dele, mas também porque, mesmo de maneira imperfeita, nós temos o vislumbre do que é o amor e nós podemos amar. Mas veja que isso só é possível porque Deus nos amou primeiro. Então tem alguns passos que a gente precisa dar para entender e para que isso seja uma realidade na nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa ver é que nós precisamos nos sentir alvo desse amor. Você se sente amada por Deus? Essa é uma pergunta que parece meio óbvia, mas a gente precisa se fazer ela. A gente vive como alguém que é amada pelo Deus criador de tudo, soberano de todas as coisas. As pessoas olham para nós e elas veem pessoas que se sentem amadas. Será que a gente anda por aí como pessoas que são amadas por Deus? Ou será que a gente vive por aí como todas as outras pessoas vivem, sem a certeza de nada, correndo atrás de amor, correndo atrás de afeto, desesperado por qualquer coisa que nos faça bem? Como é a nossa vida? Paulo, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 e 39, também tem um versículo que é bem conhecido, né? Que fala: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vive nessa perspectiva, minha irmã, desse amor que nada nem ninguém pode tirar de você? Você se sente salva, amada, cuidada pelo nosso Deus? Isso precisa refletir na nossa vida. Quantos de nós cristãos andamos pelo mundo afora sem refletir que somos amados e nos sentimos amados e perdoados e entendemos que nada nem ninguém pode tirar isso de nós? Isso seja uma verdade na sua vida. Aí nós podemos pensar no segundo passo, que esse atributo é sendo comunicado a nós, que é: se Deus é o parâmetro de amor perfeito, a questão é: como nós estamos amando? Nós só seremos capazes de amar de maneira mais parecida com Deus através da redenção dele na nossa vida. E isso inclui muitas áreas da nossa vida. Todos os nossos amores, minhas irmãs, precisam de redenção.
Você já pensou nisso? De que todos os seus amores, todas as pessoas que você ama, você precisa entender que esse amor não está pleno, que ele precisa ser melhorado, ele precisa ser redimido? Às vezes a gente até entende que precisa de Deus para amar nossos inimigos, não é verdade? Ou pessoas que estão muito longe, ou os irmãos da igreja que são muito difíceis, né? Mas a gente esquece que nós precisamos da ajuda de Deus para amar corretamente, inclusive os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos pais. O amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós é para todas as áreas da nossa vida. É porque nós amamos mal, minhas irmãs, que nós superprotegemos nossos filhos. É porque nós amamos mal que somos controladoras sobre os nossos maridos. É porque nós amamos mal que nós temos dificuldade de enxergar o erro dos nossos pais e de outras pessoas. Nós amamos mal, o nosso amor está errado e nós precisamos entender que ele precisa ter uma perspectiva diferente em todas as áreas. Tudo isso, as nossas dificuldades de relacionamento, é o reflexo do nosso amor ruim. Deus precisa intervir em todos os nossos afetos. É isso que soluciona muitas coisas. Se a gente quiser ter uma noção da qualidade do nosso amor, é só olhar lá para a carta de 1 Coríntios, no capítulo 13. Paulo tá falando aos coríntios várias coisas, e olha, o povo de Coríntios era crente, viu? Mas ele dá uma surra neles, né, com várias coisas lá. E lá no capítulo 13, ele começa a falar sobre o que é o amor. Você já parou para pensar nisso? Né? Então ele fala que o amor é paciente, é bondoso, e muita gente conhece esse trecho também. Aí, se você quiser, vai ser a nossa lição de casa para essa semana. Se você quiser saber como é que tá o seu amor pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu genro, pela sua sogra, você quer saber se o seu amor está bom? Comece a fazer uma listinha assim. O amor é paciente, eu tô sendo paciente? O amor é bondoso, eu tô sendo bondosa? O amor não se orgulha, será que eu tô me orgulhando de alguma coisa? O amor não procura os seus interesses. Será que na criação dos meus filhos eu estou buscando os meus interesses ou os interesses de Deus? O que eu quero para a vida deles? Né? Não se ira facilmente. Será que na minha briga conjugal a primeira coisa que eu faço é levantar para 10 e aquela coisa toda? Tá vendo como quando a gente coloca na ponta do lápis, novamente começa a ser sincera, a gente começa a ver que o nosso amor deixa muito a desejar. Então, essa semana, faça esse exercício, coloque aí os seus amores e compare com 1 Coríntios 13 e vamos ver como é que tá a qualidade do nosso amor. A gente vai se decepcionar, mas isso é bom. É reconhecer que a gente precisa olhar mais para a fonte de amor suprema que é nosso Deus. Jesus morreu por nós, minhas irmãs. Nada e ninguém podem demonstrar tamanho amor como Deus demonstrou por nós. A gente necessita viver na perspectiva do amor de Deus. Isso vai mudar a nossa vida. Isso vai mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.